Nessa aula, nós vamos então revisar como se faz a distribuição eletrônica e como se definir os números quânticos para um dado elétron. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de começar fazendo uma comparação. Então, nós seres humanos, nós moramos numa certa casa que se encontra em determinada rua que pertence a determinado bairro. Então, essa é a nossa realidade como seres humanos. Agora, vamos pensar num elétron. A casa de um elétron se chama orbital. O orbital é onde o elétron mora. Aí a rua corresponde ao subnível de energia. Da mesma forma que numa rua nós temos várias casas, em cada subnível nós temos vários orbitais. Nós vamos ver que no subnível F, na rua F, há 7 casas, há 7 orbitais. Na rua D, nós temos 5 casas, 5 orbitais e assim por diante. E aí, retornando, os subníveis, que correspondem às ruas dos elétrons, vai compor as chamadas camadas eletrônicas ou níveis, que nessa comparação seria o bairro onde o elétron mora. Mas para nós, seres humanos, a casa é um número e normalmente a rua e o bairro é um nome. Agora, para um elétron, o orbital, o subnível e a camada onde ele se encontra, tudo isso apresenta números, são números. Então, o conjunto desses números que vão localizar onde o elétron mora é o que nós chamamos de números quânticos. Então, números quânticos são os números que vão identificar o orbital do elétron, o subnível do elétron e a camada do elétron. Então vamos começar aqui com o chamado número quântico principal, simbolizado pela letra M. O número quântico principal vai nos indicar a camada eletrônica onde o elétron se encontra. Seria o seu bairro. Então quais são as camadas eletrônicas? Temos lá, gente, a camada K, a camada L, a camada M, a camada N, a camada O, a camada P, a camada Q, a camada R. Até a 8ª camada está ótima para nós. Dos 118 elementos químicos conhecidos, vai até a camada Q. Mas quando for sintetizado o elemento químico 119, começa a ser ocupado a camada R. Então, para a camada K, o número quântico principal é 1. Para a camada L, o número quântico principal é 2. E assim por diante. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, digamos assim, o número quântico principal é o número da camada do elétron. Se um elétron tiver número quântico principal 2, significa que ele está na camada L. Se um elétron estiver na camada N, o seu número quântico principal vale 4. Tudo bem? Então vamos lá. Falamos dos bairros onde os elétrons moram. Só que um bairro é constituído de ruas. Então as ruas dos elétrons são os subníveis. Então por enquanto só foi identificado 4 tipos de ruas, 4 subníveis. Quais são eles? Subníveis S, P, D e F. Tá? São os chamados subníveis ou as ruas onde os elétrons moram. Então, para cada rua, nós temos aqui um número quântico secundário ou azimutal. Digamos assim, o número quântico secundário indica a rua do elétron. Então, para o S, o L vale 0. Para o P, o L vale 1. Para o D, 2. Para o F, 3. São os valores de L. Então, se um elétron estiver no subnível S, o L dele vale 0.
Se um elétron apresentar L igual a 2, significa que ele está no subnível D. Bom, sabendo a camada e o subnível, já é o suficiente para nós montarmos o famoso diagrama de distribuição eletrônica, que aqui no Brasil é conhecido com o nome de diagrama de Linus Pauling. Montando o diagrama de distribuição eletrônica. O nível 1 só apresenta o subnível S. Então começamos com um S. O nível 2 é constituído pelo S e pelo P. Então no nível 2 nós temos o S e o P. O nível 3 é constituído pelo S, P e D. Então temos o 3S, 3P e 3D. O subnível, ou melhor, o nível 4 é constituído pelos 4 subníveis. 4S, 4P, 4D e 4F. Então você faz assim. Até o 4 cresceu. Aí do 5 em diante você vai fazer a volta, vai decrescer. Então o quinto nível apresenta o subnível S, o P, o D e o F. O sexto nível é constituído pelo S, o P e o D. O sétimo nível, 7S, 7P e o oitavo nível, o 8S. Agora nós vamos traçar algumas diagonais. Então a primeira diagonal passa pelo 1S, a segunda 2S, a terceira 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S. Então traçamos essas diagonais. Então a partir de agora, para se fazer a distribuição eletrônica, é só indo nessa sequência. Então primeiro vem 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S e assim sucessivamente. A ordem desse diagrama corresponde à ordem crescente de energia. Os elétrons se encaixam das situações menos energéticas para as situações mais energéticas. Então quero já passar o exercício para você fazer. Vamos pegar aqui o elemento químico níquel de número atômico 28. Então, exercício. Para o níquel, faça a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, seguindo o diagrama. É a distribuição eletrônica por subníveis. E depois você vai fazer a distribuição eletrônica dele por camadas. Sempre essa é a ordem. Só dá para fazer a distribuição por camadas se você fizer a distribuição por subnível antes. Você vai seguindo essa ordem, lembrando algo importante. Qual é a quantidade máxima de elétrons que comporta cada subnível? Então vamos recordar? O subnível S comporta ao máximo 2 elétrons. O subnível P comporta ao máximo 6. O subnível D comporta ao máximo 10. E o subnível F comporta ao máximo 14 elétrons. Então agora pause o vídeo e faça a distribuição eletrônica por subníveis e em seguida a distribuição eletrônica por camadas. Vai lá. Vamos para a correção? Então nós vamos distribuir 28 elétrons. Como é que começa? 1S, 2. Depois vem quem? 2S, 2. Gente, nós vamos seguindo essa ordem. 1S, 2S, 2P. E aqui em cima nós vamos colocando os elétrons até se totalizar os 28. Depois vem quem? O 2P, 6. Depois 3S, 2. Depois 3P, 6. Depois 4S, 2. Deixa eu dar uma conferida. Dos 28, quantos distribuímos? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Faltam 8. Então depois do 4S, o próximo é 3D. 3D. O subnível D comporta ao máximo 10 elétrons, mas, no caso em questão, precisou preencher apenas com 8. Está aqui. Fizemos a distribuição eletrônica por subníveis. Agora vamos fazer a distribuição eletrônica por camadas. Atenção, gente. Acompanhem aqui. Esse 1zão aqui, olha, esse 1zão corresponde à camada K. Com quantos elétrons? Com 2. Então, na camada K nós temos 2 elétrons. Esse 2zão aqui, olha, esse 2zão, corresponde à camada L. Com quantos elétrons? 2 mais 6, 8. Então na camada L ele tem 8 elétrons. Continuando. Esse 3zão aqui, olha, o 3 aqui, o 3 aqui e o 3 aqui. O 3zão é a camada M, tá? Reforçando, gente, olha. O 3 é a camada M. Com quantos elétrons? 2 mais 6 mais 8 vão dar 16 elétrons. 16 elétrons. E para finalizar, esse 4 aqui, esse 4 é a camada N, né? O 4 é a camada N com 2 elétrons. Camada N com 2 elétrons. Aí vale comentar que a camada mais externa se chama camada de valência. Essa daqui, gente, é uma situação em que a mais externa
não é a mais energética. Qual é o subnível mais energético? É o 3D8. Qual que é o mais externo? É o 4S2. Espero que você esteja entendendo. Fizemos a distribuição por subníveis e a distribuição por camadas. Muito bem. Na evolução da química, o que é que os químicos descobriram? Os químicos descobriram que o elétron não fica girando ao redor do núcleo como Bohr havia proposto. Mas na eletrosfera existem regiões tridimensionais onde provavelmente o elétron vai ser encontrado. Essas regiões tridimensionais onde provavelmente o elétron se encontra é chamado de orbital. Aí os orbitais possuem formatos diferentes. Existem orbitais de formato esférico e existem orbitais de formato bilobulado. Nós fazemos assim. A imagem, gente, mais próxima no nosso dia a dia é como se fossem duas bexigas amarradas pela boca. Aí só para citar, orbitais do tipo esférico são chamados de orbitais do tipo S, e orbitais, né, nesse formato são orbitais do tipo P. E aqui nós temos uma informação muito importante. Um orbital comporta ao máximo 2 elétrons. Então vamos lembrar aqui que em um orbital ao máximo 2 elétrons. Então, nesse contexto é que surge o terceiro número quântico, que é o chamado número quântico magnético. O número quântico magnético vai nos indicar o número do orbital. Acompanhe, gente. O número quântico principal é o número da camada do elétron. O número quântico secundário é o número do subnível do elétron. O número quântico magnético é o número do orbital do elétron. É o número do bairro, da rua e a casa do elétron. Aí apenas citando, você não precisa guardar, o número quântico magnético ele vai de menos L até mais L, é o intervalo, né, que ele apresenta. E esse magnético, ele é um número inteiro. Vou usar a linguagem matemática. Ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, vamos lá, gente? Devagar. O subnível F comporta ao máximo 14 elétrons. Se em cada orbital comporta ao máximo 2, quantos orbitais, quantas casas compõem o subnível F? 7. Então eu posso representar assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso representar assim, ou eu poderia representar também dessa forma aqui, olha. É a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Temos essa representação ou essa outra. Vamos dar os seus números, os números dos orbitais? Muito bem, olha. No subnível F, o L vale 3. No subnível F, o L vale 3. Então, quais são os valores do seu magnético? Vai de menos 3 até mais 3. Só números inteiros. Então, os magnéticos serão menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Esses são os números magnéticos. Vamos agora para o subnível D. O subnível D comporta ao máximo 10 elétrons. Então ele vai ser constituído por 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, são 5 orbitais. Cada orbital, ao máximo, 2 elétrons. 2 vezes 5 dá 10. Esses 10 elétrons aqui. Quais são os seus números quânticos magnéticos? Vai de menos L até
mais L. Então, no subnível D, o L vale 2. Então, vai de menos 2 até mais 2. Menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Vamos agora para o subnível P. O subnível P comporta ao máximo 6 elétrons. Se cada orbital ao máximo 2, nós teremos 3 orbitais. Quais são os números magnéticos para ele? Vai de menos 1 até mais 1. Menos 1, 0 e mais 1. E para o subnível S, no subnível S comporta ao máximo 2 elétrons. Então, o subnível S, digamos assim, a rua S só tem uma única casa. O número quântico secundário é 0, menos 0 até mais 0, o único número inteiro é 0. Gente, você não precisa guardar isso aqui. Basta observar que o orbital do meio tem número 0. Tudo bem? Então, só para treinar, gente, exercício. Vamos determinar os números quânticos desses 2 elétrons de valência do níquel. Então, aqui na distribuição, nós distribuímos 28. Então, até aqui deu 20, Então, nesses dois estão o elétron 19 e o elétron 20. Então, vamos aqui. Para o elétron 19 e para o elétron 20, são esses 2 eletronzinhos aqui. Quanto é que vale o número quântico principal, o número quântico secundário e o número quântico magnético? Vamos lá? Esses 2 elétrons estão no 4º nível. Então, o N vale 4. Esses 2 elétrons estão no subnível S. No subnível S, o L vale 0. O L está valendo 0. Agora, vamos lembrar, gente, que no subnível S tem um orbital só. No subnível S tem um orbital. Colocando os 2 elétrons, eu vou representar por hora na forma de pontinho. Um pontinho, um pontinho. A casa que ele mora, o número do orbital é 0. Então, o número do orbital é 0. Perceba, gente, aqui uma coisa. Se 2 elétrons moram no mesmo orbital, se 2 elétrons moram na mesma casa, eles vão ter obrigatoriamente o mesmo valor de N, o mesmo valor de L e o mesmo valor do M. É óbvio, Se você mora numa casa com uma outra pessoa, vocês moram na mesma casa, então vocês moram no mesmo número de casa, na mesma rua e no mesmo bairro. Então, como é que nós vamos diferenciar 2 elétrons dentro do mesmo orbital? É aqui que entra, gente, o 4º número quântico, que é o chamado número quântico spin. O símbolo dele, vou colocar aqui. O símbolo dele é S ou MS, número quântico spin. Então, podemos assumir, gente, as seguintes conformações. Eis aqui, olha, a notação de um orbital. Então, a partir de agora, elétrons serão representados na forma de setas. Elétron vai ser representado na forma de seta. Então, é o seguinte, se o primeiro elétron num orbital você colocar seta para cima, o segundo elétron deve ser colocado seta para baixo. Por quê, gente? Dentro de um mesmo orbital, elétrons têm spins opostos. Se o primeiro elétron dentro do orbital você colocar seta para baixo, o segundo elétron você vai colocar seta para cima, que tem spins opostos. Por uma questão de tradição, normalmente se coloca o primeiro elétron seta para cima. Então, esse primeiro elétron, seta para cima. Então, o seu parceiro vai ter o quê? Seta para
baixo. Aí o spin tem dois valores, ou é mais meio ou menos meio. Então aqui, gente, vai depender da convenção do exercício. Então vamos aqui convencionar, é uma convenção para esse exercício, que o primeiro elétron no orbital tem spin menos meio. Vamos estabelecer essa convenção, que o primeiro elétron tem spin menos meio. Então responda, qual é o spin desse elétron aqui? O spin desse elétron é menos meio. Então, qual vai ser o spin do seu parceiro dentro do mesmo orbital? Vai ser mais meio. Então, é isso que vai diferenciar o elétron 19 para o elétron 20. O elétron 19 vai ter spin menos meio e o elétron 20 vai ter spin mais meio. Tá? Então, é o número quântico spin. Para o 19, menos meio, e para o 20, mais meio. Nós vamos treinar agora os dois tipos de exercícios mais tradicionais de números quânticos. E nós vamos fazer assim. No primeiro exercício, eu faço a letra A como modelo, e aí você faz a letra B. E no segundo exercício, eu faço a letra A como modelo, e aí você faz a letra B. Combinado? Então, vamos lá. Quais são os 4 números quânticos do 25º elétron? Como é que eu faço isso? Eu vou distribuindo, né, os elétrons até chegar nesse 25º. Então tá aqui letra A, fazendo a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, né? Se você contar, somar esses numerozinhos, vão totalizar 25. Então, o 25º elétron é o último desses 5 elétrons, certo? Então vamos lá. Que nível ele está? 3. Opa, se ele está no nível 3, o N dele é igual a 3. Ele está na terceira camada, na camada M. Bom, que subnível ele pertence? Ah, ele pertence ao subnível D. Vamos lembrar? Quais são os subníveis? S, P, D e F. Quais são os valores do L? 0, 1, 2 e 3. Então, se ele está no subnível D, o L dele vale 2. O L vale 2. Agora, descobrindo o número quântico magnético que vai nos indicar o número do orbital. Em qual orbital se encontra esse elétron? Então, o que nós tínhamos que lembrar aqui? Que o subnível D é constituído por 5 orbitais. Então, vamos aqui colocá-los. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbitais. Agora nós vamos distribuir 5 elétrons até chegar nele. Então, qual foi a convenção, né? A DOT, convenção. O primeiro elétron ocupar o orbital, fletinha para cima. Então, vamos distribuir 5 elétrons. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Olha, cheguei nele. É esse camarada. Perceba você que na hora de distribuir os elétrons, a gente primeiro vai preenchendo os orbitais. A gente preenche os orbitais vazios. Essa regra, gente, é chamada regra de Hund. Vou deixar aqui anotado para vocês. Chama-se regra de Hund. O que diz essa regra? Os elétrons ocupam inicialmente os orbitais vazios. É a chamada regra de Hund. A gente brinca assim, Hund cada vez. Compreenderam? Então vamos lá. Chegamos aqui, está aqui o nosso elétron. A casinha do meio é a casinha de número 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. O elétron em questão está aqui, olha. Qual é o número da casa dele? Mais 2. Esse mais 2 é o magnético. Então,
O magnético dele vale mais 2. Agora, dando o valor do spin, qual foi a convenção? O primeiro elétron a ocupar o orbital, flechinha para cima, com spin menos meio. Então, ele tem a flechinha para cima, então o spin dele vale menos meio. Compreenderam? Eis aqui os 4 números quânticos do elétron 25. Agora pause o vídeo e faça você a letra B. Vamos para a correção? Então, letra B. Eu estou pedindo quais são os 4 números quânticos do 28º elétron. Então a gente vai distribuindo até chegar no elétron 28. Como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Então se você contar 2 com 2 com 6, chegando lá vão dar 28. Então o 28º elétron é o 8º elétron desse 3d8. Então qual é o seu número quântico principal? Ele está no 3º nível, então o N dele vale 3. Qual é o valor do número quântico secundário? Ele está no subnível D. No subnível D, o L vale 2. O L vale 2. Vamos agora para o número quântico magnético. O magnético é o número do orbital. O subnível D tem quantos orbitais? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos elétrons nós vamos distribuir? 8. Qual foi a convenção? Primeiro elétron, flechinha para cima. Então vamos distribuindo. Vai lá, gente. Eu vou fazer uma distribuição aqui, você vai dizer se está certo ou errada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que eu acabei de fazer certo ou errado? Errado. Nós temos que obedecer a chamada regra de Hund. Então, nessa regra, nós vamos preencher nos orbitais vazios. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem até aqui? Tá tudo certo. Agora eu vou preencher outros, você vai me falar se está certo ou errado. 5, 6, 7, 8. Gente, certo ou errado? Errado. Em um orbital, comporta ao máximo 2 elétrons, só que os seus spins devem ser opostos. Se o primeiro foi flechinha para cima, o segundo a gente coloca a flechinha para baixo. Chegamos, gente. O elétron 28 é esse camarada aqui, olha. O orbital do meio, a casinha do meio é a casa número 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, ele está no orbital 0. Então, o magnético dele vale 0. E qual é o valor do seu spin? Qual foi a convenção? Flechinha para cima, por convenção tem spin menos meio. Ele é flechinha para baixo, então o seu spin vai ser mais meio. Determine o número atômico do átomo cujo conjunto dos números quânticos do elétron diferenciador. Diferenciador. O elétron de diferenciação. Elétron diferenciador é o elétron mais energético. Então vamos lá para a letra A. Então, o elétron mais energético, o elétron diferenciador, está no 3º nível. Então, a distribuição eletrônica vai terminar em 3. O L desse elétron é 1. L igual a 1 significa que ele está no subnível P. Então, esse elétron está no subnível P. Agora, vamos considerar os orbitais. O subnível P tem 3 orbitais. O orbital do meio é o orbital 0, mais 1, e aqui, menos 1. Muito bem.
O magnético dele vale 0. Opa, então o elétron em questão está aqui, olha, nesse orbital. Agora basta a gente saber se ele é o primeiro ou segundo elétron a ocupar esse orbital. Gente, o que foi convencionado nesse exercício? Convenção. Olha, o primeiro elétron a ocupar o orbital você vai indicar com flechinha para cima e por convenção agora o spin dele é mais meio. Veja, gente, que no exercício anterior a convenção foi flechinha para cima com spin menos meio. Então, isso daqui tem que ser dado no enunciado. Então, o primeiro elétron tem spin mais meio. Opa! O spin do elétron é mais meio. Isso significa o quê, gente? Que esse elétron é o primeiro cara a entrar nesse orbital. Então, vamos chegar nele. Tá aqui, olha. Primeiro elétron, segundo elétron. Chegamos nele. Então, quantos elétrons nós distribuímos até chegar nele? 1, 2. Então, termina aqui, olha, em 3p2. Então, vamos distribuir até chegar nele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Quantos elétrons nós distribuímos? 2, 4, 10, 12, 14. 14 elétrons. Então, esse átomo X, ele vai ter número atômico 14. Tá? Quem tem esses 4 conjuntos de números quânticos é o 14º elétron. O número atômico é 14. Então pausa o vídeo e façam a letra B. Vamos para a correção? O elétron diferenciador, né, o elétron de diferenciação, tem número quântico principal igual a 4. Então isso significa que ele se encontra na quarta camada. O número quântico secundário dele é 0. Se o número quântico secundário é 0, ele está no subnível S. Então, subnível S. Aí, subnível S, nós sabemos, tem um orbital só e o número desse orbital é 0. Né? O magnético é 0. Né? Só pode ser 0. Agora, atenção. Qual foi a convenção? A convenção é, primeiro elétron, a gente vai colocar a flechinha para cima e o spin é mais meio. Só que no elétron em questão, o spin é menos meio. O que nós concluímos então? Que ele vai ser o segundo elétron a entrar dentro desse orbital. Então, o primeiro elétron, flechinha para cima com spin mais meio. Então, ele vai ser aqui, olha, flechinha para baixo com spin menos meio. É esse camarada aqui. Então, é esse camarada, como é que termina? Com 2 elétrons, termina em 4s2. Então, agora nós vamos distribuir até chegar nele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Quantos elétrons foram distribuídos? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Esse cara aqui é o 20º elétron. Então, é um elemento químico Y de número atômico 20. Essa é a resposta do problema. Então, gente, espero que você tenha entendido. Caso não, volte o vídeo, pense com mais calma. E está aí os exercícios tradicionais envolvendo números quânticos.